também aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que vai dar comida para você, faz sua comidinha, que faz você cuida do seu cabelo, que, né, que está sempre te cuidando nas horas que você precisa. E é preciso que essa mãe morra para que a pessoa desperte para o seu próprio cuidado, para cuidar de si, para ficar mais alerta, para ter mais, encontrar dentro de si mesma as soluções, a orientação que precisa. Então, para que esse ser mais independente nasça dentro de cada um, é preciso que essa mãe protetora morra, essa mãe que cuida, essa mãe que diz o que fazer, né? Então, e essa superproteção, ela não conduz a pessoa a ser autossuficiente. E essa mãe protetora dentro de si, ela também tem que ficar para trás. Então, ela tem que ser uma pessoa mais autossuficiente para poder ter um futuro, né? E deixar para trás. Quando a mãe boa demais morre e ela encontra uma madrasta, o pai casa com a madrasta, que é a mãe perversa, com as filhas também igualmente perversas, e ela é subjugada, ela é maltratada, ela é abusada moralmente, ela é abusada fisicamente, né, para fazer tudo sozinha. Então existe esse espaço, né, na psique que fala de uma sombra, de uma parte negativa do ser, né? E essas mulheres, essa filha, essa madrasta, ela representa justamente aquilo que há de mais negativo, aquilo que representa a maldade dentro de si. Quando esses predadores da psique falam e se colocam em conspiração para matá-la, eles estão... É a imagem desse ser sombrio que quer eliminar, né? Que quer que ela morra. E que existe dentro dela, que é um impulso destrutivo, né? Que todos nós temos também. Esses predadores, eles existem em todos nós. Sempre tem alguém que é exteriorizado para dizer que a gente não presta, que a gente não faz nada direito, que faz com que a gente pegue nossos talentos e se esconda atrás deles, que a gente não se expresse, né? Então esses sempre vão existir. E é importante a gente aprender a perceber, aceitar isso dentro de nós, né? Ela respeita, ela aceita e ela cumpre o que é determinado, né? Por esses... mas ela sobrevive, ela não morre a esse predador. Daí ela vai pelo caminho, é um caminho da terceira tarefa que ela tem, né? De navegar nas trevas, onde ela vê os cavaleiros. E justamente essa penetração desse caminho, né, de iniciação que ela toma, desde que a mãe morre, que ela começa esse caminho de iniciação, e aí ela segue com a orientação da boneca, do tesouro que a mãe deu para ela, a herança que a mãe deixou com ela, e que daí a condição dela seguir. Esses tesouros é o quê? O próprio instinto dela, o próprio potencial dela, né? A sua herança, as suas capacidades, né, criativas e a sua intuição. Confiando nessa herança materna, ela consegue seguir sozinha. E dentro dela, esse pedaço que pertence a ela, a bonequinha é a cara dela, né? Então já demonstra na história que na verdade é ela aquele ser que ela herdou. É aquilo que foi herdado da mãe. Ela segue, portanto, sempre seguindo por um bom caminho, quando ela consegue acessar esse contato com a boneca, e que ela vai e orienta ela. E aí ela ultrapassa o medo, os desafios no caminho durante a noite que ela seguiu na floresta. Superficialmente, trata-se apenas de uma boneca. Por outro lado, existe nela um pequeno fragmento da alma que possui todo o conhecimento do self maior da alma. Na boneca está a voz em miniatura da velha, aquela que sabe, a velha sábia. E a mãe, quando deu a boneca, deu uma instrução a ela para que ela alimentasse a boneca. Essa bonequinha ela precisa ser alimentada. E Vasalisa alimenta ela com todos os desafios, para enquanto ela atravessa essa noite, esse bosque no escuro, e que ela tem medo. Então ela tem como recurso, né, esse ser que ela herdou da mãe, que tem dentro dela, que é o seu lado mais selvagem, mais intuitivo e mais sábio, e que ela precisa lançar mão para poder sobreviver a esse caminho. Quando Vasalisa encontra a bruxa, ela encontra a própria imagem empoderada dela mesma, essa que é uma imagem que ela é feia, porque essa bruxa ela é horrorosa, ela tem verruga, ela tem um nariz enorme, ela tem um cabelo todo xixelento, e então ela é pavorosa, mas mesmo assim a Vasalisa ela se relaciona com ela, relaciona bem com esse poder.
Porque apesar dela ser rude, dela ser autoritária, ela também ela é justa. Então é um lado que ela precisa também resgatar dentro dela, entrar, conhecer. Mesmo que aparentemente feio, é um lugar que ela precisa ter. Ela precisa ter essas características dentro dela também, para ela poder chegar a alçar grandes voos, para ela poder se concretizar e realizar as coisas no mundo. Então isso faz parte do processo também de amadurecimento da menina, né? Essa pureza, ela tem que ser deixada de lado, para dar lugar também à coragem. E quando Vasalisa pede o fogo para a bruxa, né? Aí ela diz que daria para ela se ela fizesse algumas coisas, alguns serviços domésticos. E as tarefas psíquicas que são requisitadas é como ficar com uma parte dela, né? Recuperar, como ficar com a capacidade de alimentar-se e as imensas forças selvagens da psique feminina, né? Chegar a reconhecer o poder dela, que é uma das coisas necessárias, e os poderes das purificações interiores, que seria limpar, escolher, alimentar, criar energia e ideias. Que seria tudo isso como significado como lavar as roupas da Iaga, conseguir cozinhar para ela, limpar sua casa e separar esses elementos, né? O milho, o bom do ruim, e o outro, o que é a semente do que é potencial para nascer, e o que, né, digamos assim, aquilo que é esterco, aquilo que não presta. Lavar as roupas tem um significado também profundo, porque as roupas são uma extensão de nós, é aquela parte, aquela roupagem que é exterior e que entra em contato com o mundo e que se desgasta com ele. Aquela parte de nós, os nossos valores, são coisas que precisam de renovação, que precisam de revivificação. Então, e a água, ela também tem esse papel, né, de purificar, de tirar aquela sujeira, aquilo que foi, aquele contágio que veio do que é exterior e de que não é bom, que prejudica o seu ser interior. É como se fosse a sua persona, né? É a persona, aquela que você se mostra, a maneira como você se mostra no mundo. Separar essas coisas, uma coisa da outra, você utiliza aí o que? O discernimento. E para você ter esse discernimento também, você tem que ter um pouco de autoconhecimento. Você tem que ter esse contato com você, com esse seu ser mais interno, que é essa boneca. Porque como é que você vai separar aquilo que é bom dentro de você e aquilo que não é bom se você não sabe o que é bom para você? Né? E esse ser interior, essa boneca, essa essência divina, herdada, é o que vai definir, que vai te ajudar a discernir o que realmente tem potencial para crescer dentro de você e que deve crescer como uma semente, e o que deve ser jogado fora, o que é o estrume. Quando a gente arruma a nossa casa, organiza as coisas, se você organiza as coisas, se vai organizar a sua casa do seu jeito, você pega uma revista de decoração, você vai julgar aquilo que é boa, a casa boa, pelo que os outros estão dizendo. Você arruma de acordo com um modismo de decoração, e aí você quer fazer uma casa bacana de acordo com aquilo que está sendo usado, conforme para que os outros possam ver e gostar. E aqui no caso, essa organização é de uma casa de uma bruxa, que vive no meio da floresta, num lugar isolado, quer dizer, daquele seu lado que é lá interno, do seu lado que não é bonito, não precisa ser bonito, que tem ruga, que tem poder. Que esse empoderamento ele fica forte quando também você tem dentro desse ambiente, dessa mulher interior, desse ser interior, empoderado, e você tem dentro dele ordem. Uma ordem é uma organização, uma limpeza de acordo com aquilo que é de valor para você, e não para o que não tem nada a ver com os outros, com o mundo, tem a ver só com você, com o seu ser interior. Porque quem define o que vai ser jogado fora é a boneca. Na verdade, é a boneca que organiza. A Vasalisa adormece e a boneca dá conta do recado, porque é ela que tem a capacidade de fazer esse tipo de trabalho. Na história, quando Vasalisa encontra os 4 cavaleiros, aliás, os 3 cavaleiros, ela encontra, no caso, o preto, o cavaleiro negro, ele representa a morte daqueles valores, né, que antes significavam alguma coisa e que já não significam mais, já tem que dar espaço para outras. Ele mostra muita transição, porque também é a cor da lama, daquilo que também existe uma ausência
aquilo que deve ser tirado da terra, né, para se dar espaço para um novo. Então, ele fala também em um lugar onde você pode semear algo novo, se preparar algo para vir, né? Que vem no cavaleiro vermelho, você tem também a vida, né? A vitalidade, a força, a cor vermelha, essa coisa da vibração da vida e da energia. E o branco é justamente o novo, é uma folha de papel em branco. É no quintal que estão as ervas medicinais. É no quintal que você vai limpar e você vai separar o que é mato, o que é a erva. Quando você... isso tudo representa nessa história também esse conhecimento herdado, esse conhecimento oculto daquilo que é medicinal, que é curador, daquilo que é utilizado pela nossa ancestralidade há milênios. Isso tudo faz parte de um caminho e de um processo de empoderamento do ser. Desse ser feminino, né, que resgata também essas questões, esse conhecimento ancestral e que vai organizando essas coisas para que tudo isso funcione bem, esteja tudo em ordem. O jardim, ele tem uma relação entre a vida e a morte, porque quando a gente pega um canteiro e limpa, você define o que vai viver e o que vai morrer. Então você tem aí, né, além desses conhecimentos, daquilo que você vai semear, é onde você bota semente para que algo nasça, e aonde você determina de que algo deve ser retirado e ser morto desse jardim. Esse jardim é um jardim que existe dentro da psique humana e que ele nos coloca realmente numa relação de vida e morte. E é isso que ele é representado. Cada processo nessa história é importante, porque sem intuição você fica sem uma bússola, você fica sem um mecanismo de orientação extremamente importante. Sem você ter essa relação com os ciclos que a vida te oferece, que a vida traz, sem você ter esse seu lado, chegar a um empoderamento interno, nesse contato com o seu lado mais sombrio, com o seu lado repulsivo, né, e que você coloca, onde você vê o lugar de que cada coisa deve ocupar dentro da sua psique, onde você organiza todo o seu conhecimento ancestral, onde você é capaz de definir o que é bom e o que não é, o que deve viver e o que deve morrer, e toda essa orientação com base nesse principal, que é essa bonequinha, que ela sem ela não chega a lugar nenhum, ela não chegaria ao caminho, ela não chegaria na cerca, ela não chegaria nem na casa e nem passaria por cada tarefa, cada imposição dada por esse ser que é a bruxa, né? Esse grande desafio que é chegar a esse conhecimento e esse estágio de empoderamento que é a sua relação com essa mulher mais profunda, a sombra, né? Que tem a ver com uma herança também ancestral, que tem a ver com um conhecimento, com aquilo que não é aceito. E a gente vê isso pela aparência dela, né? Porque ela é uma bruxa, então ela dentro do mundo, ela não é aceita. Ela é considerada vil, ela é considerada perversa, ela come crianças, né? Então ela está isolada, ela é isolada desse mundo mais mundano. Mas ao mesmo tempo é importante essa relação com esse ser interno, esse diálogo que é estabelecido, essa relação que elas têm, e que ela colocando, foi testada várias vezes, e ela aprendeu várias coisas. A menina aprende aí, nesse contato, a ser também que esse lugar, esse lado perverso, ele também tem espaço, ele precisa ser dialogado e ser justo, para que se coloque de forma justa também, né? E o final da história é mais ou menos, é uma coisa trágica, assim, né? Que aquele que é mal e que fez mal a ela é morto, e não pelo fogo que ela trouxe de lá, e de que eles mesmos, elas mesmas impuseram. Na verdade, foi um caminho de iniciação. Ao final da história, ela tem todas essas partes reunidas dentro dela, e aí isso que ela traz, essa luz que ela traz, esse fogo que ela traz da floresta, desse conhecimento, desse contato com a bruxa, é justamente o que vai acabar de ser boa demais e que permite ser abusado e que permite ser explorado